Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de assessor jurídico da Marinha para bacharéis em direitos, você precisa estudar com material de qualidade. Então a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório, a gente está colocando elas aqui no YouTube gratuitamente para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. Então, se você quiser mais vídeos como esse sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique no botãozinho de curtir aqui embaixo, porque assim a gente vai entender que você está gostando e nos motiva a produzir mais conteúdos como esse. E olha só, depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar o material de estudo, como provas anteriores e um cronograma de estudos que vai te ajudar muito. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, alunos e alunas do curso Enge Marinha. Eu sou a professora Carolina Fernandes, de Direito Civil, e hoje vou trabalhar com vocês a nossa segunda aula, já tratando da extinção da personalidade da pessoa natural. Para isso, como de costume, nós vamos observar, estudar, enfim, enfrentar uma questão que já foi cobrada no concurso. Essa questão é do ano de 2014. Vamos também desenvolver um pouquinho os assuntos conexos a essa questão, então os assuntos que são, que perpassam por essa questão, aprofundar um pouquinho e analisar alternativa por alternativa, por que está correta ou por que está incorreta. A questão, então, diz que em relação aos temas das pessoas naturais, de acordo com a Lei 10.406 de 2002, Código Civil, assinale a opção correta. A. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação da ausência se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, depois de esgotadas as buscas e averiguações. A 2. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos descendentes, aos pais ou aos irmãos, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. C. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 60 dias depois de publicada pela imprensa, mesmo que passe em julgado antes deste período. D. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provado sua qualidade de herdeiros, para se imitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles mediante penhores ou hipoteca equivalente aos quinhões respectivos. E, por fim, alternativa E, 5 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. O que eu quero explicar para vocês inicialmente é que esse tema da morte presumida e ausência, ele tem uma lógica. E no momento em que vocês aprendem a lógica desse sistema, vocês não erram mais nenhuma questão. E o que eu vou tentar ensinar a vocês agora é justamente isso, né? Iniciando que, para o direito civil brasileiro, morte natural não tem a ver com a causa da morte. Então, não importa se a pessoa morreu de causas naturais ou se a pessoa foi assassinada, por exemplo, né? Sofreu um homicídio. Ou se foi vítima de erro médico, assim por diante. Morte natural para o direito civil é todo óbito que pode ser comprovado, documentado. Então, quando nós falamos em morte natural, nós estamos falando em todos aqueles óbitos que puderam ser atestados e, posteriormente, registrados, a fim de que se emitisse a certidão de óbito, né?
E o artigo 6º do Código Civil, ele inicia se referindo justamente à morte natural. Então, ele diz que a existência da pessoa natural termina com a morte. E quando ele diz que a existência da pessoa natural termina com a morte, ele está nos dizendo que nesse momento extingue-se a personalidade da pessoa humana. Aquela mesma personalidade que dá início à vida jurídica, né? Que dá início à minha capacidade de direito, que me torna, então, sujeito de direitos e de deveres na ordem civil. Passado isso, né, superado esse ponto, é bom também que vocês lembrem que no próprio artigo 6º, a segunda parte fala em morte presumida e ausência, porque aí diz o seguinte, que presume-se esta, a morte, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. O legislador está me explicando, em outras palavras muito mais difíceis, que eu posso também presumir a morte de um ser humano. Quando? Quando é que eu posso presumir a morte de um ser humano? Quando for em relação aos ausentes, sempre que a lei autorizar a abertura da sua sucessão definitiva. Portanto, o que o legislador quer dizer é que, via de regra, a morte presumida será declarada por meio ou através do procedimento prévio de declaração de ausência. Somente depois de declarar a ausência do sujeito é que se poderá requerer a morte presumida, e aí, diante das hipóteses de autorização de abertura de sucessão definitiva, é que nós podemos declarar finalmente a morte do sujeito, ainda que de forma presumida. Então vejam, a lei me traz hipóteses para a declaração da morte presumida. E essas hipóteses podem ser com prévia decretação de ausência ou sem prévia decretação de ausência. Ou seja, eu posso declarar a morte presumida de alguém, declarando antes da morte a sua ausência, que é um outro instituto jurídico, ou eu posso declarar a morte presumida de alguém de forma direta. Então, automaticamente, sem precisar passar pelo procedimento da ausência, que é o que nós chamamos de morte presumida direta. Não há dúvidas de que declarar de forma direta a morte presumida é muito mais simples e um processo muito menos burocrático e, consequentemente, mais rápido. Por isso, sempre que nós pudermos fugir do procedimento prévio de ausência, será muito melhor. Quando eu preciso esperar o procedimento da ausência para então declarar morte presumida, eu vou levar no mínimo mais de 10 anos para isso. E lembrando, só no final da morte presumida é que eu posso abrir a sucessão definitiva. Mas a extinção da personalidade somente se dá com a morte natural, porque tanto a morte presumida quanto a ausência geram apenas efeitos patrimoniais, não geram efeitos pessoais. Agora, vamos entender como se dá o procedimento de declaração da morte presumida de forma direta, para depois entender o procedimento da ausência previamente ao processo de morte presumida. O artigo 7º do Código Civil é que prevê as exceções que comportam a declaração direta de morte presumida. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Ou 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro
não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Então, como eu expliquei a vocês, a morte presumida pode ser declarada com ou sem a decretação prévia de ausência. Ela poderá ser declarada sem decretação de ausência, mediante sentença judicial, nos casos do artigo 7º do Código Civil, que inclusive são mencionados nas alternativas da questão. E pode ser declarada a morte presumida obrigatoriamente com decretação prévia de ausência, mediante ação declaratória de ausência prevista nos artigos 22 e seguintes do Código Civil. Por isso, vamos enfrentar essas duas hipóteses previstas, no artigo 7º, como a grande saída que tem as pessoas para declarar, desde logo a morte presumida, sem precisar passar por todo o procedimento da ausência. Além dos casos do artigo 7º, existem duas outras oportunidades em que eu posso abrir a sucessão definitiva do ausente. Então, que eu vou poder declarar a morte presumida sem prévio processo de declaração de ausência. São eles: o caso do artigo 37 do Código Civil, que diz que 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas, e também provando-se a qualquer tempo que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 anos datam as últimas notícias dele, artigo 38. Depois da sentença é que fica autorizada a abertura da sucessão definitiva, como se o sujeito estivesse realmente morto. Lembrando que é na sucessão, com a abertura da sucessão, que vão se transferir os bens do morto do morto presumido, nesse caso, para os seus herdeiros. Aliás, essa sentença que declara a morte presumida, ela deve ser registrada no cartório de registro de pessoas naturais, porque vai ser gerada uma certidão de óbito presumido muito semelhante à certidão de óbito comum. Mas se eu me deparo com um caso em que o sujeito não se enquadrava nessa hipótese dos 80 anos de idade, no mínimo, e já está desaparecido há mais de 5, ou também não me enquadro em nenhuma das duas hipóteses do artigo 7º do Código Civil. Nesse caso, eu só posso alcançar a morte presumida se eu ingressar primeiro com uma ação declaratória de ausência. Então, a gente precisa entender quando é que eu posso considerar que alguém está ausente, quais são os principais passos do procedimento de ausência, para no fim chegar lá no procedimento da morte presumida. Pois bem, a ausência, em primeiro lugar, é uma situação de fato. É uma situação de fato em que alguém desaparece do seu domicílio sem deixar rastros, sem deixar notícias. E ao desaparecer do seu domicílio sem deixar rastros, essa pessoa deixa a sua vida e os seus negócios jurídicos em atividade. Ou seja, porque ela desaparece fisicamente, não significa dizer que as suas obrigações no mundo social vão se extinguir automaticamente. E por isso que tanto o procedimento da ausência quanto o procedimento da morte presumida, eles produzem efeitos especialmente patrimoniais, porque o meu objetivo com esses procedimentos é organizar a vida patrimonial do ausente ou do morto presumido. Quando for do ausente, nomeando um curador para que cuide de seus interesses. Depois, num segundo momento, abrindo a sucessão provisória para que os herdeiros imitam-se na posse dos bens para que possam administrar e extrair frutos daqueles bens. E num terceiro momento, com a morte presumida,
abrir a sucessão definitiva, ou seja, aquela posse que os herdeiros receberam com a sucessão provisória, transformar em definitiva, transferindo-lhes agora a propriedade dos bens do morto presumido. Em resumo, eu vou destacar para vocês quais são os principais elementos do processo de ausência e que estão, inclusive, na questão que estamos discutindo, e é bom que vocês conheçam porque é repetidamente cobrado pela banca. Primeiro, qualquer interessado na sucessão dos bens do ausente ou o Ministério Público podem requerer a abertura do processo de ausência. Qualquer interessado, leia-se até mesmo os credores, os beneficiários de pensões alimentícias, os herdeiros, cônjuge e assim por diante. Se o juiz aceita o requerimento, entramos com a ação de declaração de ausência. O juiz aceita o requerimento, ele dá início à fase de curadoria dos bens do ausente. E é aí, então, que ele vai designar um curador que vai ficar responsável por fazer a arrecadação dos bens do ausente, que nada mais é do que um documento, uma lista dos bens que precisam ser administrados, de tudo aquilo que o sujeito tem ou do que o sujeito deve, para que se facilite não só contatar os credores, mas para que se facilite também estabelecer a curadoria dos bens. Existe uma outra alternativa, que é do ausente já ter deixado procurador nomeado. Ele tem um procurador que tem poderes suficientes para administrar o patrimônio do ausente. Nesse caso, não se nomeará curador, mas se chamará o procurador para saber se ele aceita o encargo ou não. Se ele aceita o encargo, ele é legalmente empossado. Se ele rejeita o encargo, aí o juiz vai ter que nomear um curador. E por que é importante saber se é um curador ou um procurador que estão exercendo a administração dos bens do ausente? Por quê? Porque se for um curador, a fase de curadoria vai durar apenas 1 ano. Mas, se for um procurador que estiver administrando os bens arrolados, arrecadados, essa fase vai durar 3 anos. Portanto, curador nomeado, depois de apenas 1 ano da arrecadação dos bens, é que eu posso pedir a declaração de ausência e a abertura da sucessão provisória. E aí o juiz vai me dar uma sentença que só produz eficácia 180 dias depois de passada em julgado. Então, ela vai ficar 6 meses sem produzir eficácia. 6 meses a partir do trânsito em julgado. Esse tempo é conferido para que os credores possam se habilitar futuramente na sucessão provisória ou ainda para que se dê tempo do ausente regressar. Mas, caso esses bens estejam sendo administrados pelo procurador, como se presume que ele era alguém de confiança do ausente, porque ele outorgou poderes a essa pessoa, ele ficará 3 anos nesse encargo. Então, durante 3 anos, o procurador fica administrando o patrimônio e nada mais acontece. Passados esses 3 anos, é que podem os interessados requerer a sentença que declara ausência e que autoriza a abertura da sucessão provisória. Lembrando que em ambos casos a sentença é a mesma, ela só produz eficácia 180 dias depois, e só depois desse prazo é que eu posso abrir a sucessão provisória. Aberta a sucessão provisória, aí sim, os herdeiros vão se emitir na posse dos bens do ausente. E aí existe uma curiosidade. Quando eles se emitem na posse dos bens do ausente, se eles forem herdeiros necessários, então descendentes, ascendentes, cônjuges ou companheiros, eles não precisam prestar garantia para receber os bens. Mas qualquer outro herdeiro, que pode ser um herdeiro testamentário, ou ainda qualquer outro sujeito, como um credor que fique empossado no bem do ausente, ele deve, além de prestar garantias de que ele terá condições de devolver o bem se o sujeito voltar, ele deve guardar
50% dos frutos gerados por esse bem. Os herdeiros necessários, então, não guardam frutos, podem reverter 100% dos frutos a seu favor e não prestam garantia. Ah, mas os outros herdeiros que não sejam necessários e credores, esses sim, prestam garantia para tomar posse no bem e guardam 50% dos frutos do ausente para, caso ele regresse, possa usufruir, possa aproveitar desses valores. Agora, feitas essas principais considerações, vamos discutir as alternativas, ver qual está equivocada e qual está certa. A. Pode ser declarada morte presumida, sem decretação de ausência, se alguém desaparecido da guerra, em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, depois de esgotadas as buscas e averiguações. E aqui é uma leitura conjunta, né, do artigo 77, né, até 77, inciso 2, eu coloquei inciso 1 para vocês, mas é inciso 2, cumulado com o parágrafo único, tá? Então, está correta esta alternativa, até vou arrumar aqui para que vocês não sejam induzidos em erro por mim. Bom, vamos ver por que as outras estão equivocadas, né? Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos descendentes, aos pais ou aos irmãos, nesta ordem, não havendo impedimento. A curadoria dos bens do ausente também segue uma ordem lógica, tá? Essa ordem lógica, ela é a seguinte: fica especialmente com o cônjuge ou com o companheiro, porque se presume que, pelo regime de bens, tenham interesse em manter o patrimônio saudável, né? E também porque, em razão do regime de bens adotado, que na maior parte das vezes é de comunhão de bens, faz mais sentido que eles administrem os próprios bens. Mas, não havendo ou não podendo o cônjuge ou companheiro assumirem o encargo, nesse caso incumbe aos pais ou aos descendentes, nessa ordem. E essa é a ordem do artigo 25, parágrafo 1º, gente. Não tem irmãos. Podem os irmãos serem chamados? Sim, assim como até um administrador judicial pode ser chamado. Mas isso vai ser excepcionalmente, quando houver algum impedimento que os iniba de exercer o cargo. Então, a alternativa está equivocada. C. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeitos, não é 60, é 180 dias depois de publicada pela imprensa. Então, o artigo 28 caput do Código Civil é que faz essa previsão. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, para se metirem na posse dos bens do ausente, darão garantias? Não. Então, eu mencionei a vocês, fiz esse destaque, de que os herdeiros necessários, ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro, não precisam dar garantias da restituição. E essa exceção está prevista, então, no parágrafo 2º do artigo 30, portanto, incorreta. E aí, 5 anos depois de passada em julgado a sentença que concede abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva. Não são 5 anos, nós vimos a hipótese de 10 anos depois de passada em julgado a sentença que declarou a ausência e abriu a sucessão provisória, é que pode ser convertida para a morte presumida. Então, são 10 anos, conforme previsão do artigo 37 do Código Civil. Assim, então, concluímos a aula 2, referente à parte geral do Código Civil. Nos vemos logo, logo na aula 3. Bons estudos! E aí, curtiu?
Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? Aqui do lado você está vendo um vídeo recomendado que pode te ajudar ainda mais nos estudos. Então dá uma conferida porque eu sei que vai fazer a diferença na sua preparação. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links aqui embaixo na descrição que nós vamos te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!